Olá, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? É, Hoje, nossa última aula teórica, uma aula rápida, de certa forma, porque propositalmente eu quis colocar ela mais numa ideia de bate-papo, né? Não é papo do professor que esqueceu que tinha alteração do calendário, não. Eu já tinha separado três reportagens a respeito desse tema e foi proposital, eu não quis colocar artigos. Por quê? Por que que eu não quis artigos? Porque às vezes vocês já até estudaram essa dinâmica do suicídio enquanto prevenção, né? Vocês fazem um curso de psicologia e às vezes vocês já estudaram a questão do suicídio. Pô, pessoal da psicanálise, no grupo de estudo a gente falou de passagem ao ato. Creio que às vezes outras teorias vocês falaram aí de prevenção ao suicídio. E aqui o meu interesse não é muito essa pegada, né? O meu interesse é a gente discutir é, o suicídio, sua relação com a bioética, a relação com a psicologia e especialmente enquanto responsabilidade social, tá? E aí, por conta disso, eu separei, já coloquei no AVA de vocês, três artigos. Três artigos que eu acho muito interessantes. É, então, para a gente começar a conversa, para a gente começar a conversar, é, eu chamei isso de o paradigma do suicídio, né? Então, mais uma vez, repito, eu não estou interessado aqui unicamente em pensar a prevenção do suicídio. Eu já estou, de certa forma, pensando que vocês já estudaram isso. Eu quero, é, a partir do texto da Vilma, se vocês retomarem o texto da Vilma, vocês vão ver que ela fala: se a gente levar ao extremo a discussão bioética, a gente chega na questão da eutanásia e a gente chega na dimensão do suicídio. O que, que a Vilma está querendo falar com isso? Ora, se a gente parte do princípio que é, a nossa bússola, quando a gente está discutindo bioética, quando a gente está discutindo os problemas relativos à vida, em especial à vida humana, o que vai é, facilitar, de certa forma, a nossa ação, ou o que vai guiar a nossa ação, vai ser a autonomia do indivíduo, ou seja, a decisão que ele vai fazer no uso da sua vontade, no uso da sua razão, sem que sofra a coerção do outro. Ora, enquanto esse sujeito, no uso da sua autonomia, decide pelo suicídio. Eu fiz esse PowerPoint às pressas, mas esse era o momento que entraria uma tela azul do Windows, né? Principalmente para psicologia, né? Porque, ora, em sua radicalidade, se a gente está falando de autonomia, de uso da razão, isso, tal como a Vilma fala, em sua radicalidade, a gente vai pensar no suicídio, né? Então, é aí que fica a questão para a psicologia. Ou seja, a psicologia consegue aceitar a possibilidade de um sujeito decidir autonomamente, no uso da sua razão, ela consegue decidir pelo suicídio? Ou uma pessoa que decide pelo suicídio sempre está em sofrimento psíquico e sempre é passível de um tratamento psicológico? Essa questão é muito bacana. Essa questão é uma questão é, que, a meu ver, pouco discutida e que toca muito no nosso lugar enquanto psicólogos, né? É, pedi o trabalho, né, de B2 tocando nesse ponto também. Espero que vocês consigam trabalhar esse ponto. E coloquei duas reportagens para vocês no AVA, de duas reportagens que tratam de situações na Holanda, né, e que demonstram é,
situações parecidas, né? É, em que o suicídio está relacionado a sofrimentos psíquicos, né? Só que, é, e aí é o Estado holandês, num caso a gente tem uma moça que sofreu vários abusos durante a vida e pede que seja autorizado o suicídio assistido dela, ou a eutanásia, não lembro. E aí o Estado holandês não permite, não permite. E aí, a partir disso, ela vai agravando o quadro psíquico dela e ela morre de inanição. E o outro caso também acontece na Holanda e é de uma garota que sofre problemas psiquiátricos e pede também, entra num processo judicial em que ela tenha o suicídio assistido. E ela consegue pela lei e se mata. Isso é que é interessante, que eu coloquei para vocês, e até eu falei em aula e alguns alunos ficaram surpresos. A gente tem cada vez mais casos de sujeitos, de jovens, que têm relatados depressão severa, psicose, algum tipo de sofrimento psíquico, e nesses países começam a fazer pedidos à lei que seja permitido o suicídio assistido ou a eutanásia. Isso é uma coisa muito interessante, como eu falo para vocês, envolve muito a psicologia. A gente da psicologia não tem costume de pensar essas coisas porque a gente está acostumado a querer cura, com todas as aspas possíveis, mas a gente ainda tem a dimensão da cura, ok? Então, esses dois casos que eu coloco da Holanda são muito interessantes para a gente pensar isso. Esses jovens que cada vez mais pedem que a lei intervenha para que eles tenham a eutanásia ou o suicídio assistido. Detalhe, muitos dos problemas que a gente tem em bioética e que a gente já estudou, justamente é o oposto. É a lei, é o Estado falando que eles não podem morrer, né? A pessoa não pode morrer, como o caso que a gente estudou da estudante, né, que ficou em coma e teve todo o processo judicial. Aqui não, aqui a gente tem jovens europeus cada vez mais pedindo que o Estado permita que eles morram, ok? Então, são duas reportagens que eu coloquei. E aqui, inclusive, foi uma pergunta que me foi feita, né? Que aí eu pretendo discutir isso mais ao vivo com vocês, amanhã e também no dia 19, como fica a dimensão do sigilo, né? Porque a gente estudando o código de ética, a gente sabe que um dos temas mais difíceis é justamente a possibilidade de quebra do sigilo com a dimensão do menor prejuízo. E e aí, naquele contexto, fala-se, por exemplo, de quando está depondo na justiça, ou quando você está escutando um menor e tal. Mas isso a gente pode pensar também na dimensão do suicídio. Como é que fica o sigilo e quando que a gente entende que a gente pode, que essa pessoa está em sofrimento psíquico, e aí a gente vai quebrar o sigilo, e aí de certa forma vai quebrar a autonomia do sujeito, né? Como é que a gente pode pensar essa dimensão do sigilo e essa dimensão, essa problemática do suicídio? E a partir disso a gente tem que pensar se a gente vai entender isso como uma patologia ou não, ou se a gente consegue pensar isso de alguma forma diferente. Talvez a gente não consiga ter resposta para isso, ok? E um ponto que eu acho aqui é quase uma discussão europeia, né, gente? Como eu disse para vocês, muitas dessas discussões, a nós enquanto brasileiros, a gente não consegue ter.
Não consegue porque a gente vive retrocedendo em pontos capitais, né? Então, a gente não, a gente está patinando aí no Covid, então você acha que a gente consegue falar de suicídio, de eutanásia? Não consegue. Então, isso aqui é um papo europeu, e nem à toa que as reportagens que eu coloquei para vocês estão falando ali da Holanda. Mas é importante a gente ter essas discussões e sabendo que isso está acontecendo. E acho que aqui um caso mais brasileiro, mas também faz pensar é qual a relação do suicídio, da psicologia e com a noção principalmente que é tão cara, que é a da responsabilidade social, né? É, veja, a gente também pode pensar e a sociedade holandesa? Como é que é a sociedade holandesa? Será que é uma sociedade que as pessoas estão bem esclarecidas ao nível dos direitos individuais e respeitam sobremaneira as individualidades a ponto de respeitar jovens que queiram cometer o suicídio ou que acham que não tem mais nada para viver, que a vida não tem sentido, ou uma sociedade que apresenta sérios problemas de sentido, por exemplo, de qual é o sentido da vida para esses jovens? É uma pergunta pertinente, que pode ser feita também, ok? E em caso de Brasil, eu deixei para vocês uma reportagem fabulosa da Eliane Brum, reportagem grande, todas as reportagens da Eliane Brum são grandes. Ela tem essa característica, ela sempre escreve bastante detalhado. Talvez vocês vão achar que ela é uma reportagem um pouquinho psicanalítica demais, mas assim, ela tem esse pé na psicanálise, ela tem certa interlocução. E a Eliane eu gosto muito de lê-la porque ela atualmente ela está morando lá em Altamira. Altamira foi a cidade que sofreu os impactos da usina de Belo Monte, né? E aí ela tem feito, está morando lá e está estudando sobre isso, né? E aí vocês veem, reparem nessa reportagem dela, que é uma reportagem de abril, em que ela fala: ninguém morreu de Covid aqui ainda, mas a gente tem 20 jovens que já se mataram, ou mais de 20 jovens. E aí ela vai mostrando assim, ela não é psicóloga, gente, nem é psicanalista, tá? Ela é escritora, jornalista, e ela mostra a relação entre sociedade, entre contexto social, contexto cultural, promoção de sentido, condições de trabalho, condições de vida e suicídio. E aqui é um texto fabuloso e que coloca muito essa dimensão da psicologia enquanto responsabilidade social. Mostra ali também na reportagem o dilema dos trabalhadores da saúde, os dilemas dos trabalhadores, das famílias que tiveram é, é, filhos ou parentes que cometeram suicídio. E aí, não me lembro se tem psicólogo na reportagem, mas pensar que ali uma prática do psicólogo, nesse caso, por exemplo, de Altamira, envolve uma responsabilidade social. Não envolve não envolve apenas pensar cada caso e a prevenção de cada caso. Envolve um questionamento da cultura, envolve um questionamento da sociedade, envolve das formas de produção de riqueza, por exemplo. Vale a pena ler esse texto, é fundamental. E aí, se a gente não precisa ir muito longe, a gente pode pensar também aqui, por exemplo, a gente que é capixaba, a gente tem a terceira ponte, né? Que a gente sabe que é quase um símbolo funesto do suicídio no estado. Então, como que a gente pode pensar a prática da psicologia enquanto responsabilidade social? E essa ponte que não consegue, a gente não consegue fazer uma proteção nela, por exemplo, a gente não consegue mostrar de alguma maneira que a gente se preocupa com essas pessoas desesperadas que estão indo para a ponte. E que tipo de sociedade que a gente produz que acontece esse tipo de coisa, né?
só a esse respeito também, para não sei quem vocês sabem, um dos países com mais índice de morte também para o suicídio é a Coreia do Sul, que é um dos países mais avançados em termos de capitalismo, por exemplo. E lá eles têm uma ponte também, que é um símbolo do suicídio também, de certa forma. Então, lancei as perguntas para vocês. Estamos em cima da hora, mas a gente pode ter 2 aulas para discutir sobre isso. Sei que é um tema que importa para todos, assim, um tema que tem muito tabu, que tem muito medo, e eu acho interessante a gente discutir isso, não apenas tendo como relação medidas individuais de prevenção. Quais sinais eu consigo perceber para prevenir? Não. Existe uma dimensão bioética aí que exacerba ou faz uma hipérbole da noção da autonomia, que é um ponto interessante da gente pensar. A gente pode pensar também, que é importante, a dimensão disso com a responsabilidade social, o que uma sociedade produz para produzir sujeitos doentes que se matam, por exemplo, ou se todo sujeito que se mata é um sujeito doente. Várias questões que a gente pode discutir, tá? Se a gente vai tirar alguma resposta disso, não sei, mas é importante que vocês discutam, porque isso tem muito a ver com o nosso código de ética também e a nossa prática psi, tá bom? Aliás, prática psi, que como vocês viram no trabalho aí de B1, de primeiro trabalho de B2, tem muita coisa feia acontecendo, né? Abraço, gente, boa noite e até amanhã.